Plantão papo de manta, viu? Porque Virgínia Fonseca anunciou agora há pouco, na manhã dessa sexta-feira, o término do relacionamento com o jogador Vini Júnior. Uma corrente de espectadores já tinha noção de que isso aconteceria. Outra leva imaginou que isso possivelmente aconteceria depois da Copa do Mundo que está chegando aí, né? Mas que isso está movimentando muito as redes sociais, tá? E esse nosso papo, eu fiz a divulgação da nota de Virginia e vou falar sobre isso aqui lá no youtube.com/língua solta, mas eu quis me aprofundar nesse tema aqui no nosso canal para falar sobre a importância do autocuidado, do zelo e também do cuidado e do zelo no relacionamento e com os nossos sentimentos. E eu queria pautar o que Virginia falou e discutir com você, refletir com você sobre a perspectiva desse cuidado e desse zelo para nós enquanto seres humanos. Virginia, que é uma mulher muito empoderada, super nova e já detentora de uma fortuna bilionária e que é empresária. E eu vou falar como a Andrea Vermont falou, né? Andrea Vermont fez que ela é uma psicanalista poderosa, ela fez uma crítica sobre o filme de Michael Jackson quando quando Michael Jackson resolveu demitir o pai. E ali foi quase como um ato de socorro para a própria existência de Michael, né? Mas vamos falar de Virginia, ela disse o seguinte nas redes sociais, olha só. Eu sempre vou me permitir viver. Ela começou dizendo isso. É como se ela desejasse entender e perceber que sente e é uma mulher livre e que precisa se permitir para poder dar sentido à sua vida e existir, né? Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou. Ou seja, ela permite que as emoções do ato do viver para o que quiser traga toda uma subjetividade de experiência de vida e de risco que a vida possa, por meio de seus sentimentos, causar, né? Aí ela diz o seguinte sobre a relação propriamente dita com Vini Júnior, né? Ela diz: enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades, mas também sou mulher e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação. Aqui a Virginia, ela pontua o fato de ser uma mulher que batalhou, pelo que conquistou. E ela quis, por meio desse discurso dela, enaltecer a necessidade de mostrar para a sociedade que, independentemente do que ela sinta, ela é uma mulher, é uma empreendedora dos sonhos e também da sua realidade financeira. Ela meio que quis mostrar o seguinte, ó, eu vou dizer que, de certa forma, eu acabei um relacionamento, mas estou provando para vocês que eu sou uma mulher independente mesmo. Sentimentos de emoções e também tem uma seguridade financeira e tem um empreendimento, mas ela diz que é livre. Ela se justifica e ao mesmo tempo endossa esse poder de liberdade, né? Infelizmente a sociedade ela é muito machista. A sociedade ela coloca muito a mulher para baixo, ela diz, ela deveria ficar com ele porque ele é jogador, porque é homem, porque é famoso, porque detém títulos, está no hype. Ou não, ela não deveria nem chegar perto dele pelos mesmos motivos. Olha só como a sociedade ela passa por essa dicotomia de reflexões, né?
E aí ela disse num próximo ponto, num terceiro parágrafo, que ela aprendeu a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer. Ou seja, pela pressão psicológica de permanecer como um jogador famoso. E aí tem a perspectiva de encerrar um ciclo ainda com respeito, ainda com carinho, do que ficar por ficar e não ter sentido. Para ela, tudo precisa ter sentido. E faz sentido ter sentido, né? Já que vivemos um contrato social, para que a nossa plenitude ou alegria ou sentido, só o sentido pelo sentido, permaneça ou permaneçam firmes, é melhor do que se arrastar, do que perpetuar uma relação desgastada, sem amor, sem carinho, dedicação, né? Do que permanecer por permanecer. E para ela isso é inegociável. Ela chegou já num patamar de independência financeira, social e de legitimação, porque ela é uma mulher que vive da internet, pela internet e na internet. Ela já chegou num super nível, com os seus milhares de seguidores, com a sua empresa bem sucedida, com os seus filhos já bem criados e encaminhados. Chegou no patamar de não dever homenagens a ninguém, a não ser essa satisfação pelo fato dela ser uma pessoa pública, né? E aí, no quarto ponto, ela diz o seguinte: hoje escolhemos respeitar com carinho, respeitar um caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinícius e tudo isso com muito carinho. Para ela, foi um término maduro, tendo como base o respeito, pelo menos o que está acontecendo aqui de maneira pública. Houve rumores de que Vini traiu Virgínia, de que preferia estar em outras perspectivas de curtir a vida, sair com amigos, balada e um namoro à distância também. Ele que é jogador do Real Madrid. Salvo engano, gente, se não for esse o termo, me perdoe, eu não sou um acompanhante, eu não acompanho os jogadores à risca. O Vini Júnior a gente conhece pelo geral do processo, mas não. Mais por Virgínia, eu confesso, mais pelas polêmicas e tal, do que pelo que ele faz em campo, mas pelo que eu percebo, de maneira geral, ele é um excelente jogador e faz isso muito bem, né? E para finalizar, Virgínia chega para os seus espectadores e pede respeito, né? Ela diz o seguinte: peço o respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha. Obrigada. Ela foi muito taxativa a dizer: para mim tô acabando esse ciclo, foi bom enquanto durou, aprendi o que precisaria ser aprendido, vivi o que precisaria ser vivido, acabou e pronto, e agora já deu. Espero que vocês superem, não fiquem... Só que há uma corrente muito otimista para que Virgínia retome o casamento com o Zé Felipe. Não se sabe ao certo se isso vai acontecer ou não, mas Zé Felipe estava conversando com Margarete Serrão, que é mãe de Virgínia, há um tempo atrás e tal. Não foi nem para o aniversário de... acho que era a irmã. Era a neta de Leonardo, né? É uma parente dele. Porque perdeu a hora conversando com a ex-sogra. E vamos ver no que isso vai dar. Eles estão agora solteiros novamente. Possa ser que a família volte a se unir diante disso. Mas, independentemente das decisões, voltando a refletir junto com a psicanalista Andréa Vermont, nós vivemos meio que um contrato mesmo, né, na relação. Assim como Michael Jackson viveu com o pai, Vinícius Júnior com Virgínia, Virgínia com Zé Felipe.
E o mais genial de tudo isso é perceber que a vida ela é cíclica em relação a tudo, mas o mais importante é termos a ciência e a necessidade de pontuarmos o desejo de ter pessoas agradáveis ao nosso lado e que essa troca seja mútua, recíproca e que esse contrato, que é um contrato social e que é um contrato também pela ótica da psicologia, da psicanálise, é um contrato que deve ser feito e renovado com esperanças positivas. E que quando assim não for, que seja desconectado de maneira salutar e madura, como Virginia aparenta ter feito, né? Vivemos dentro dessa perspectiva e torcemos para que sejamos todos felizes com as nossas escolhas, não é verdade? Menino, um papo de manta assim, do nada, né? Espero que você tenha gostado dessa reflexão. E comente aqui, o que é que você achou desse término? Foi um término maduro? Foi na hora certa? Como você avalia a construção dessas relações e como isso pode acrescentar na nossa vida de maneira mais pessoal mesmo, de maneira mais particular? Eu quero muito saber, afinal de contas, eu sou o Fábio do Língua Solta da TV e da internet, o meu carinho é todo para você. Vamos pensar, vamos viver, vamos amar e vamos amar, vamos amar e vamos renovar os contratos que fazem bem para a nossa vida, não é verdade? Um beijo grande e até a próxima. Fui!